Olá, neste argumento eu vou conversar com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, sobre a nova agenda ambiental. Senador Jorge Viana, o Código Florestal, recentemente aprovado, completa um ano de idade. Como é que o senhor vê o Código Florestal em face dos novos desafios aí na área ambiental? Em que pé estamos? Olha, eu acho particularmente que nós temos velhos problemas na nova agenda ambiental do Brasil. Temos um novo código aprovado que é uma ferramenta fundamental, por mais que tenha tido divergência das posições mais extremadas, mas acho que é um bom instrumento para que o Brasil resolva um dos seus problemas, que é o passivo ambiental, que compromete ou põe sob suspeição 40% da produção agropecuária brasileira, porque 40% da produção agropecuária hoje vem de áreas que são questionáveis do ponto de vista da maneira como foram desflorestadas. E o novo Código Florestal, se implementado, ele regulariza essa situação e traz de volta aí mais de 20 milhões de hectares de floresta a partir de recomposição. Mas velhos problemas ambientais no Brasil seguem. Por exemplo, a falta de política para a Amazônia, que valorize a floresta, que é o melhor que nós podemos apresentar para que se tenha uma redução mais drástica ainda do desmatamento. E, ao mesmo tempo, nós temos questões indígenas, a questão indígena, por exemplo, que agora está colocada na ordem do dia, que nada mais é, junto com quilombolas, junto com demarcação de unidade de conservação, do que a falta do Brasil ter leis e políticas mais bem definidas, que não deixem margem para a insegurança jurídica e principalmente para o confronto que leva a mortes, como agora a gente está vendo. O senhor acha que, apesar da aprovação do Código Florestal, continua havendo um certo ambiente de insegurança jurídica? Eu acho que uma parte a gente resolveu bem. Nós temos 5 milhões e meio de propriedades no Brasil, ou seja, 5 milhões e meio de proprietários. Desses, eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% são médios e pequenos e agricultores familiares, que são donos de pouco mais de 30% de toda a área privada no Brasil. Já os 10%, em torno de 400, 500 mil, eles são donos de perto de 70% de toda a área privada no Brasil. Então, nós, no novo Código Florestal, colocamos maior rigor na lei, na recomposição para os grandes proprietários e um rigor menor para os pequenos que, no caso, ocupam uma área muito menor, uma área bem reduzida. Mas eu acredito principalmente que a grande vantagem, a grande oportunidade que nós temos é de resolver o problema do passivo ambiental. Então, o governo federal, através do Ministério de Meio Ambiente, está num processo de implementação difícil, longo e complexo, que para poder implementar o novo Código Florestal tem que ter uma nova governança no Brasil, nos municípios, nos estados e no governo federal. Tem que ser fortalecido a área ambiental para que a gente possa ter o cadastro ambiental rural de todas as propriedades, digitalizado, colocado na internet, com o que a gente tem em cada propriedade, numa escala de imagens até de 1 metro. Quer dizer, tudo que tem de 1 metro a mais vai ser possível de ser identificado. Mas mais do que isso, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que tem que ser aderido por quem tem passivo ambiental, também implica em um programa enorme de acompanhamento para que a recomposição florestal possa acontecer e as propriedades possam voltar a estar na legalidade. Agora, tudo isso está vinculado com questão estratégica para o país. Primeiro, a produção de alimentos. O mundo tem fome, vai crescer a população em pelo menos aumentar em 2 bilhões de habitantes, pode chegar a 9 bilhões, dos 7 para 9, 40%, temos que ter 40% de aumento na oferta de alimentos, a ONU fala disso, a FAO fala disso, e o Brasil é o país que mais pode colaborar nesse aumento de oferta de alimentos, nesse esforço para diminuir a fome. Agora, o Brasil tem que fazer isso com 2 movimentos. Primeiro, fazendo a produção agropecuária legal, dentro da lei, sustentável. E o segundo, o Brasil também precisa reduzir as suas emissões, cuidando mais de suas florestas, porque o grande responsável pelas emissões que podem levar a uma alteração do clima no planeta, no caso do Brasil, é o desmatamento com as queimadas, E o Brasil está quebrando recorde de redução de desmatamento, graças à política que desde o governo do presidente Lula vimos implementando,
na época do governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a alcançar 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. Isso é maior do que muitos países no mundo. E agora, depois já de uma diminuição desde o governo do presidente Lula, nós estamos agora perto de 4 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, saímos do recorde de 27 mil quilômetros quadrados para 4. E isso ainda é bastante significativo, mas é uma redução que aumenta a autoridade do Brasil nessa agenda ambiental diante do mundo inteiro. Agora, senador, um dos problemas é a falta de regularização fundiária. O governo vem implantando o programa Terra Legal. Na sua região, esse programa tem avançado? Tem avançado, mas eu particularmente tenho um pé atrás com a regularização fundiária na Amazônia. Porque a regularização fundiária na Amazônia é sinônimo de aumento do desmatamento legal. Vê se você entende. Se sair fazendo a regularização eu sou a favor, mas o problema é titulando terras por aí. Cada vez que você titula uma área na Amazônia, você diz, olha, a terra titulada tem direito de desmatar 20%. É a lei. Então, eu prefiro que o Brasil tivesse um propósito, de identificar eventuais conflitos, grilagem de terra e agisse nesses lugares, regularizando essa situação, combatendo a grilagem de terra, para que a gente tenha fim dos conflitos sociais, mas que a gente também não tenha aí um comprometimento, porque o problema todo, o governo militar, por exemplo, falou, não, nós temos que ocupar a Amazônia. Aí saiu distribuindo título de terra na Amazônia, que tem uma destruição, vem junto. Então, na Amazônia, não se trata de sair por aí estimulando mais gente com título. O que nós precisamos é de uma política do Brasil, do governo federal, inclusive, entender que a Amazônia é estratégica para o país, é uma região que o mundo inteiro cobiça, é uma vantagem comparativa, e nós não temos, lamentavelmente, nem endereço para tratar a Amazônia aqui nos ministérios. Porque o Ministério do Meio Ambiente, que tem feito um bom trabalho com a ministra Isabela, não tem os instrumentos necessários para desenvolver uma política de governo para a Amazônia. Não, aliás, não é atribuição do Ministério. Acabaram com a Secretaria da Amazônia e não criaram nada no lugar. Eu, particularmente, sou muito crítico. Acho que o Brasil precisa definir uma política para a Amazônia, ter um endereço, ser colocada como uma prioridade, como uma questão estratégica, e a outra é a política florestal também. Não tem sentido o Brasil ter a maior área de floresta tropical do mundo e não ter, e não participar nem com 4% do PIB florestal do mundo. Então, por enquanto, o Brasil está jogando fora duas coisas. Primeiro, que uma economia florestal forte pode ser tão ou maior, tão grande ou maior, que o agronegócio. Né? Sem dúvida. E a Amazônia, com a sua riqueza da biodiversidade, ela também é capaz, só com o uso dos recursos naturais, com a valorização da floresta e da biodiversidade, é que eu acho que nós vamos ter a segurança de não ter destruição na Amazônia. Porque quando ele tiver como tiver uma atividade econômica, quando ela virar um ativo econômico, ninguém vai querer se desfazer da sua fonte de renda. Mas, enfim, são desafios colocados nessa nova agenda do Brasil. E como é que o senhor se posiciona pessoalmente em relação a essa polêmica em torno do plantio de cana no bioma amazônico? Olha, eu vejo... Alguns senadores estão querendo liberar. Eu vejo com muita preocupação, porque, para mim, a produção do etanol é estratégica para o país e para o mundo. A nossa matriz só é limpa porque nós temos energia, a grande maioria da energia gerada no Brasil é de hidroeletricidade e outras fontes renováveis, e porque nós temos também os biocombustíveis. É isso que faz com que a matriz de transporte de energia do Brasil seja limpa, diferente da do mundo. E o nosso problema das emissões está diretamente vinculado a desmatamento. Então, veja, cana no Pantanal e na Amazônia são biomas sensíveis. Eu defendo, inclusive no Acre tem uma usina, só onde já estava com algum licenciamento e em áreas muito bem pensadas, com limitação, porque nós não vamos ganhar nada querendo expandir a entrada de usinas e o plantio de cana na Amazônia, e podemos perder muito. A pecuária onde está estabelecida é melhorar com tecnologia para ter maior produtividade, o mesmo vale para a produção de grãos, mas o fundamental na Amazônia não é ficar discutindo se vai ter cana ou não lá. O fundamental na Amazônia é ter uma política de uso da floresta, de manejo da floresta. Aproveitar inteligentemente a biodiversidade. A biodiversidade, porque na hora que nós fizermos isso... Agora, o que é cana? Cana é uma gramínea.
capim não deu certo, agora estão entrando com a cana. Não vai dar certo também. A Amazônia precisa de uma política para a gente ganhar dinheiro com a biodiversidade que está ali. Precisa de conhecimento e uso de políticas para usar. Vai da madeira a biocosmético, a fármacos. Isso o Brasil não faz, lamentavelmente. Então, é lamentável que esse ativo... O bom é que ele está sendo guardado, talvez, para os próximos séculos ou para as próximas décadas. Mas eu queria que o desenvolvimento sustentável da Amazônia acontecesse, porque os 25 milhões de amazônidas precisam, necessariamente, ter uma qualidade de vida melhor. Não tem sentido você ter a miséria na população, na região mais rica do planeta. E é isso que a gente tem na Amazônia hoje. Por pura miopia de setores do governo federal de décadas. Não é hoje culpa do governo da presidenta Dilma, o presidente Lula, que conhece tanto a Amazônia, mas cadê o plano de desenvolvimento para a Amazônia? Eu, quando era governador, no palácio que eu dirigia, foi feito um encontro com o presidente Lula, com 9 governadores, onde nós assumimos o compromisso que ali sairia um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O PAS ficou no papel e a Amazônia segue sendo, para alguns, um problema, quando para nós ela é parte da solução do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Nós conversamos sobre a nova agenda ambiental brasileira, especialmente da região amazônica. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.